Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo acerca da situação que se passa entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América. Olhem, não é novidade para ninguém que a Coreia do Norte é um país do mais bizarro que pode haver. A Coreia do Norte tem o povo mais alienado, o povo mais fiel e o povo mais mente lavada que existe ao cimo da Terra. Se o líder norte-coreano disser que amanhã o sol vai nascer no Ocidente, os norte-coreanos acreditam. Se o Kim Jong-un disser que amanhã vai ser preciso o povo norte-coreano colocar as mãos no ar para formar uma bola de energia gigantesca, porque o grande líder está a tentar combater os Estados Unidos da América como se fosse uma batalha Dragon Ball, eles acreditam, eles provavelmente acreditam nisso. O que é que se passa? Na Coreia do Norte, para o líder se manter no poder, para que o povo nunca questione a autoridade do líder, o interesse dele é mantê-los o mais burros possíveis. E o que é que se passa? Como eu mencionei no outro vídeo, esta situação toda que se passa nos Estados Unidos e na Coreia do Norte, é necessário em absoluto que o líder mantenha o seu status quo frente ao povo norte-coreano. E para isso há que demonizar a América, o capitalismo, o Ocidente, há que torná-los como se fossem quase um inimigo de titãs, o grande inimigo, um grande ameaçador da Coreia do Norte. E o líder tenta passar isto todos os dias através de propaganda aos seus cidadãos, ao povo norte-coreano. Mas o motivo que me levou a fazer este vídeo é que eu não sei se vocês já se aperceberam, mas nas últimas semanas, do nosso lado, do lado de cá, do lado ocidental, do lado da União Europeia e dos Estados Unidos da América, já começou uma propaganda gigantesca com fim a demonizar a Coreia do Norte o mais que se conseguir frente aos cidadãos europeus e americanos. A opinião pública é sempre muito importante quando se trata da tentativa de algum governo invadir outro país ou avançar para uma guerra. A opinião pública é sempre muito importante. E nós temos em toda a história casos semelhantes. Nós temos em toda a história tentativas e táticas sujas por parte de governos de convencerem a opinião pública de que é necessária uma guerra, de que é necessário invadir algum país. E é neste momento o que se está a passar a nível ocidental. Vocês ouvem notícias todos os dias sobre a Coreia do Norte. Já começou uma operação de lavagem cerebral com vista a, se houver algum ataque nuclear preventivo para destruir aquele país, a opinião pública seja favorável a isso. E não esqueçam de uma coisa muito importante. Muito daquilo que vocês ouvem sobre a Coreia do Norte, infelizmente é verdade. Este é um caso peculiar, mas infelizmente é verdade. No entanto, as intenções para que vos é mostrada essa propaganda e as intenções por que vos falam tanto sobre isso nestas últimas semanas, neste último mês, é com vista a isso, é com vista aos governos já a prepararem uma eventual solução preventiva para a Coreia do Norte. Olhem, eu vou-vos dar como exemplo a respeito das táticas que os governos usam para este tipo de coisas. Vou-vos dar o exemplo de várias operações de falsa bandeira que houveram ao longo da história. Vou-vos dar um exemplo do que é uma operação de falsa bandeira. Olhem, há muitos anos atrás, eu acho que isto ainda data do finais do século XIX, não tenho bem a certeza, ou inícios do século XX, uma fragata dos Estados Unidos da América estava atracada ao largo de Cuba e houve um acidente misterioso, ou não se percebeu bem o que é que se passou, mas a fragata explodiu. Explodiu e matou vários membros da tripulação, vários marinheiros. Explodiu ao largo numa baía de Cuba. O governo norte-americano apressou-se a dizer que foram os cubanos que atacaram a fragata com uma bomba, que foi um explosivo colocado pelos cubanos que destruiu a fragata.
No entanto, houve uma investigação depois disso, uma investigação independente, que achou estranho a fragata ser atacada por uma bomba, ter explodido por uma bomba colocada pelos cubanos, quando parecia que a explosão tinha sido originada a partir de dentro da fragata. O que é que acontece? Este navio explodiu não por uma bomba colocada pelos cubanos, mas sim por uma operação de falsa bandeira desencadeada pelo governo dos Estados Unidos da América, para convencer a opinião pública de que era necessário invadir Cuba, de que era necessário tomar conta de Cuba. E isto colou, o facto é que isto colou. A investigação que houve foi abafada por completo e só décadas mais tarde é que soube-se ainda hoje o governo evita falar sobre isto. Isto são documentos desclassificados de várias agências secretas que provam que os Estados Unidos de facto estiveram envolvidos na destruição daquela fragata para culparem os cubanos e convencerem assim a opinião pública de que era necessária uma invasão a Cuba. Prontos, é só para vos explicar que isto é uma tática usada muito por governos, principalmente por os Estados Unidos da América. Vocês só para terem uma ideia, existe neste momento a nível europeu uma grande ameaça terrorista. Existe neste momento a nível europeu ataques terroristas a acontecerem por tudo que é buraco. Quem nos diz a nós que isto não será também uma operação de falsa bandeira? Vocês lembrem-se que durante os anos 80, eu não sei se vocês sabem, mas existiu na Europa uma rede terrorista chamada Rede Gládio. Não sei se vocês já ouviram falar na Rede Gládio. Hoje em dia provavelmente as pessoas já não recordam muito acerca disso, mas a Rede Gládio operou em vários países da Europa. Ela era baseada em Itália, mas operou na Alemanha, em Espanha, em França. Eles operaram em muitos lugares da Europa. E o que era a Rede Gládio? A Rede Gládio era uma rede terrorista que causou muitos ataques terroristas na Europa na altura, e a intenção desses ataques terroristas era culpar os soviéticos. E qual era... Atenção, eu estou a dizer isto são factos históricos, mas eu sou contra o comunismo. Isso não tem nada a ver com a minha opinião acerca do comunismo. Mas na altura a intenção desses ataques terroristas era culparem os soviéticos. Era para convencer a opinião pública europeia e americana de que os soviéticos eram um cancro, eram um mal, era como aquelas histórias que se inventavam nos Estados Unidos acerca dos soviéticos, que eles eram um bicho-papão e não sei o que mais. O que é certo é que a Rede Gládio operou por vários anos e nunca se chegou a saber ao certo os integrantes, e a opinião pública nunca chegou a saber ao certo o que era a Rede Gládio e porque é que ela operava daquela maneira. Hoje sabe-se também por documentos desclassificados que a Rede Gládio era financiada pela CIA e era mais uma operação de falsa bandeira com vista a convencer a opinião pública do mal que era a União Soviética. E eu concordo que a União Soviética era um mal, o comunismo é um mal, é um antro de burrice. Mas o que estamos a focar aqui é as reais intenções por detrás desses ataques terroristas. Eram pessoas do lado ocidental, governos ocidentais, que não se importavam de sacrificar vidas humanas apenas para desmoralizar o inimigo ou apenas para convencer a opinião pública do perigo do inimigo, do outro bloco antagonista, do bloco soviético. Percebem? É esse o preço que vocês pagam em ter governos. É o preço que vocês pagam em ter figuras com tanto poder na nossa sociedade. Voltando à questão norte-coreana, eu já vos disse no outro vídeo, eu penso que o regime norte-coreano, penso que esta atitude agressiva do regime norte-coreano seja mais uma forma de enaltecer cada vez mais a figura e o status quo do líder face ao povo.
Mas também para mostrar ao mundo ocidental que tenham cuidado com a Coreia do Norte. Eu acho que isto, apesar de tudo, é uma atitude defensiva. Apesar de parecer uma atitude de ataque, é mais uma atitude defensiva do regime norte-coreano. Eu penso que esta situação toda é a maneira do regime norte-coreano se defender ou porque eles começam a temer o mundo ocidental ou a comunidade internacional, o que é que eles possam tentar fazer à Coreia do Norte. Mas eu digo-vos sinceramente, eu não acredito que o líder norte-coreano avance para uma intervenção militar onde quer que seja. Mas nem acredito que eles cheguem de facto a atacar alguma posição dos Estados Unidos da América. Por este vídeo é tudo. Vamos ver como é que a situação irá evoluir nos próximos dias, mas é só para vocês terem, e nas próximas semanas, mas é só para vocês terem uma ideia de que de facto é verdade, já começou a nível ocidental uma gigantesca campanha para convencer a opinião pública de que um eventual ataque preventivo à Coreia do Norte é necessário. Lembrem-se sempre do que eu digo, pessoas não fazem guerras, povos não fazem guerras, governos e figuras de poder fazem, com os mais diversos interesses. Até um dia destes, pessoal.